Fala aí galera, tudo bem? Pessoal, vamos lá, vamos fazer mais uma questão do Enem. Essa questão do Enem, do Enem 2019, né, do tijolo que é na cabeça do operário e tal. Vamos fazer com bastante cuidado, tá? Lembre-se que para você estar bem no Enem, você precisa fazer muitas questões do Enem, gente. Quanto mais questões você fizer, melhor é, tá? E por favor, não esquece de dar joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos, dê a força que você puder dar aqui para o professor levar ensino de alta qualidade para todo mundo, como eu faço no meu canal, com publicações muitas para vocês, tá legal? Então vamos lá. O que diz a questão, professor? Diz assim, ó. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, claro. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Força impulsiva média, ele chamou. Tudo bem. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, esse ms elevado a menos 2 e metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Então, g 10 metros por segundo ao quadrado. E que o efeito da resistência do ar é desprezível. Tudo bem. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Gente, esse exercício dá uma dupla interpretação. Falar, Boara, não brinca. Questão do Enem? Então, cara, verdade. Questão do Enem dá uma dupla interpretação aí. Essa questão foi uma delas que gerou uma dupla interpretação. Eu vou fazer primeiro como o Enem queria que você pensasse. Depois eu vou falar o porquê dessa segunda interpretação. Tá legal? Muito bem, então vamos lá. Então, a primeira situação eu tenho que pensar no seguinte, ó. Gente, ele quer saber quanto que é a força impulsiva média. Ele está falando, pessoal, do teorema do impulso. O impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. Lembra? Ele está falando disso. O impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, a força resultante ali, eu vou chamar de força FM. Por quê? De força resultante média, né? Como é que ele chamou? Força impulsiva média. Eu vou usar assim, tá? Vezes o intervalo de tempo é igual a variação de quantidade de movimento. Massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Gente, aqui ele está falando o seguinte, um tijolo vai cair e vai se chocar contra o capacete do operário. Então, aquele MVF e MVI ali, o VF é a velocidade imediatamente após a colisão e o VI é a velocidade imediatamente antes da colisão do tijolo contra o capacete. É disso que ele está falando. Então, peraí. Primeira coisa importante aqui é o seguinte, nós não temos a velocidade imediatamente antes da colisão, né, Boarô? Nós não temos. Então, o que nós faremos? Vamos calcular. Então, imagine que eu tenho aqui um operário. Isso aqui representa o capacete do operário, tá bom? Ó, com uma abinha aqui, ó, o capacete do operário. E aqui um tijolo que vai cair de uma dada altura, ó, até atingir o capacete do operário. Olha só, galera, então eu vou chamar de A um dado ponto lá no ponto mais alto de onde esse tijolo caiu e eu vou chamar de B aqui a altura que é o próprio ponto de contato com o capacete, tá bom? Então nós temos que pensar assim, ó, para eu obter a velocidade com que o tijolo vai ter imediatamente antes de colidir com o capacete, eu vou pensar em conservação de energia, tá bom? Então vai ficar assim, ó, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Nesse caso, a energia cinética em A mais a energia potencial em A vai ser igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B, tá bom? Então, é uma questão que envolve os conceitos de impulso, quantidade de movimento e também conservação de energia, tá bom? Bom, galera, então veja só. A energia cinética em A é zero, tá? Esse tijolo ele se desprendeu, né? Ele não foi lançado, tudo bem? A energia potencial em A é o mgh. A energia cinética em B é o que eu vou trabalhar para poder achar a velocidade imediatamente antes da colisão para usar aqui. E a energia potencial de B, galera, é zero. Por quê? Porque a gente vai adotar como sendo zero de altura a própria altura do capacete, que é o que é natural, tá bom? Então vamos lá. A energia potencial de A, Boarô. Então vai ficar mgha é igual a VB, tá? VB
ao quadrado sobre 2. A gente pode vir aqui, ó, e cancelar as massas. Então vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. O VB, que é o mesmo da velocidade imediatamente antes da colisão, tá bom? É igual a raiz quadrada de 2GH, ok? Raiz quadrada de 2GH. Então isso vai ficar quanto? Vai ficar o seguinte, vai ficar igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 5, né? Ele falou que a altura vale 5, né? Na verdade? Cadê? Tá lá no texto? Você achou? Tá aqui, ó. Altura de 5 metros. Tudo bem? Então, continuando. Vamos lá. Então, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10 mesmo. Então, deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Seguir o padrão que eu estava usando. Azulzinho. Gente, então, o VB é igual a 10 metros por segundo, né, professor? Isso. Então, o VB é esse cara que eu chamei de VI, tá? Que é a velocidade imediatamente antes, velocidade antes da colisão contra o capacete. Muito bem, então agora eu vou retomar os cálculos a partir desse ponto aqui, ó, né? Então a força, gente, então a força, como eu vou pegar o módulo da força, eu vou pegar o módulo dessa variação, tá bom? Sabe por quê? Porque final é zero, imediatamente após a colisão ele para, e a inicial, tá? Então isso aqui ó, é módulo zero menos a inicial, que é m vezes vi. Só isso. Muito bem, então vai ficar assim, ó. Ele quer saber quantos tijolos corresponde a essa força aqui. Então eu vou calcular essa força, depois eu vou comparar com o peso de cada tijolo. Ele diz que o intervalo de tempo vale 0,5 segundos, tá bom? E isso vai ser igual, vou pegar esse módulo aqui, então vai ficar igual a massa, cadê, Boarô? Tá lá em cima, galera, ó, a massa ele deu também, ó, 2,5. Então vai ficar 2,5, ok? Vezes essa velocidade que é 10. Ó, 10 vezes 2,5 é 25. 25 dividido por meio, gente, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, então dá 50. Então, ó, essa força média, como ele chamou, vale 50 newtons. Tá bom. Gente, mas ele perguntou, a resposta não é 50 letra E não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ele perguntou, a força impulsiva média gerada pelo impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Ah, qual é o peso do tijolo, Boarô? Ó, o peso do tijolo é a massa vezes a gravidade, claro. Então, o peso do tijolo é a massa, que é 2,5, vezes a gravidade, que é 10. Ora, então, 2,5 vezes 10 é 25. Gente, 25 newtons, certo? Certo. Então, essa força média corresponde a quantos tijolos? Ó, se a força média vale 50, cada tijolo vale 25, o peso dele, então 2, né? Então, vale 2 vezes o peso. Ou seja, a resposta desse exercício é a letra A. Tá bom? Resposta desse exercício é a letra A. Bom, como eu disse a você, essa aqui na versão oficial, na versão que o Enem queria que você pensasse. Mas, na verdade, tem um detalhe, tem um problema aqui, ó, que é o seguinte, gente. Quando nós usamos o teorema do impulso, a gente fala que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Tá, mas essa força não é resultante, Boaro? Na verdade, não, porque veja só. Olha aqui, eu vou redesenhar aqui o capacete com um tijolo batendo contra ele para você pensar junto comigo aqui. Então, ó, tá. Quais são as forças que agem sobre esse tijolo aqui que está batendo, nesse momento, ele está batendo aqui contra o capacete. Quais são as forças que agem sobre esse tijolo, galera? Ora, Boarô, tem o peso dele, claro, né? Peso. Aqui para baixo, e uma normal para cima, tá? O meu desenho aqui não está em escala não, hein? Tá bom? Então, ó, o peso e uma normal, que chamamos de normal, a força de contato do tijolo ali, ó, contra o capacete. Tá, então veja só, mas quem é a força resultante, Boaro? É essa normal? Não. Aqui é que está a questão. A força resultante, galera, na verdade, a força resultante, ela está aqui para cima, ó. Eu fiz aqui nesse verdinho, essa é a força resultante. E a força resultante,
ela vai ser quem, professor? A força resultante vai ser igual a normal menos o peso. Entendeu? Então, quando você pensar a força impulsiva média, tá, mas a força resultante é normal menos o peso. Então, na verdade, você pode interpretar que você, na verdade, o que você quer calcular é quantas vezes essa força normal é do peso do tijolo. Você entendeu? Ah, não, então peraí, essa força resultante foi o que eu trabalhei aqui, ó, conforme o Enem quis que dava isso aqui como resposta, que é o que ele deu como gabarito oficial. Mas você podia interpretar que não, mas espera aí, ele está falando, ó, a força impulsiva média que o capacete fez, né? Ó, a força impulsiva média gerada por esse impacto. Então você pode interpretar que a tal força impulsiva média como ele fez, eu vou até fazer aqui entre parênteses para você, ó, na verdade seria a normal. Eu vou fazer essa conta aqui com você, você vai ver que não tem alternativa, tá? Daria 3, não tem alternativa, graças a Deus, então não é tão problemático. Então ficaria assim, ó, no lugar, cadê, Boarô? No lugar dessa força média que a gente calculou aqui, ó, essa força impulsiva média, eu teria quem? Quem que eu teria como resultado, Boarô? A força impulsiva média, a força resultante. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Interpretando que a força impulsiva média seria normal. Então essa força resultante, o cálculo ficaria assim, ó. O cálculo aqui final ficaria assim, ó, no lugar de força impulsiva média linha, chamemos assim, vezes ΔT, é igual a mV final menos mV inicial. Tá, essa parte da conta aqui eu já fiz. Então, essa força impulsiva média linha vezes 0,5 é igual, vou pegar aqui em módulo, como eu fiz ali anteriormente. Deu, cadê os valores? 2,5 vezes 10, tudo bem? Então, esse FM' aqui, ó, daria o 50. Então, esse FM', nessa segunda interpretação, é que seria o 50. Mas eu preciso da tal força impulsiva média, interpretando como sendo a normal. Ah, então, peraí. Então, normal menos o peso é que está dando 50. Percebe a diferença? Normal menos o peso é que está dando 50. Então, se eu faço essa análise, vai ficar normal menos 25 é igual a 50. Ou seja, a normal vai ser igual a 75, tá? 75 newtons aqui. Ou seja, a tal força impulsiva que ele pediu corresponde, não é? Segundo essa interpretação aqui, corresponde a 3 vezes o peso. Então, não tem alternativa. Então, a pessoa na hora da prova, mesmo que pensasse desse jeito aqui, ó, começasse pensando assim, ia ver que não ia ter alternativa, ia ter que pensar no formato que ele quis, que é o outro ali, tá bom? Na verdade, galera, quando eu bati o olho nessa questão na primeira vez, eu e todo professor ou pessoa que está acostumada a estudar isso aqui, pensa nesse segundo formato. Por quê? Porque dá a entender que é a força resultante que ele quer. A partir da força resultante você achar a força normal, tá bom? Mas não. O que ele queria nesse exercício é aquele primeiro formato ali, tá bom? Galera, então é isso. Ó, aqui no final do vídeo eu sempre deixo para você os links para você cair na playlist e resolver muitos outros exercícios, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para você. Fica com Deus e até mais. Valeu!